Fala galerinha, esse é o seu canal História na Telinha, eu sou o professor Valdemir e antes de começarmos nossa aula, já sabe daqueles lembretes, né? Se ainda não se inscreveu no canal, não sabe o que está perdendo, se inscreva, ative o sininho para as notificações, toda vez que nós postarmos um vídeo aqui, você vai receber a notificação. Curta, comente, compartilhe o conhecimento e lembre que estudar é preciso. E o nosso assunto de hoje é o Segundo Reinado. Na aula de hoje, nós vamos ver como foi que Dom Pedro II chegou ao poder, quando ele começou a governar o Brasil e o que aconteceu durante esse período na história que marcou, né, o nosso país. Então, vem comigo que a gente vai aprender bastante. O golpe da maioridade. Durante a regência de Araújo Lima, esse rapaz aqui, os regressistas, vem de regresso, né, de voltar, aqueles que querem a volta, organizaram o Partido Conservador e seus opositores organizaram o partido, e os progressistas, né, no caso, os opositores dos regressistas. Então, progresso é o contrário de regresso, então são dois grupos diferentes, né? Um queria a volta e conservação do poder, né, do rei tal como está, e os outros queriam mais liberdade. Os progressistas formaram um partido liberal. Esses foram os dois grandes partidos políticos do Império Brasileiro. Sabe-se que os regressistas ou conservadores aprovaram a lei de interpretação do ato adicional de 1840 que nós vimos na aula anterior, tá certo? Sobre o período regencial. Assista a essa aula. Que fortalecia o poder central e reduzia o poder das províncias, temendo que os conservadores prosseguissem com suas reformas centralizadoras, ou seja, deixando um governo central muito mais poderoso, que tomasse medidas sobre tudo e todos, sem dar muita liberdade. Os liberais começaram a dizer que só o imperador poderia salvar a nação da desordem. Como na época, Pedro II, né, Pedro Alcântara, só tinha 14 anos de idade, era preciso antecipar a maioridade do jovem Pedro. Para isso, os liberais lançaram a campanha divulgando a ideia. A campanha pela maioridade tinha uma quadrinha que dizia: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Isso aí está no livro As Barbas do Imperador, de Lilia Schwartz, tá? E você vê essa quadrinha aí, e veja só, a imagem que está do lado é um relógio que pertencia a Dom Pedro II. Já ao lado direito aí, no canto inferior, nós temos uma das raras imagens de Dom Pedro II quando jovem, quando ele assumiu o trono, mais ou menos, com 14, 15 anos de idade. Por força da propaganda, a antecipação da maioridade foi ganhando o apoio também dos conservadores e passou a ser vista como uma forma de salvar a nação. Em julho de 1840, a campanha foi vitoriosa. Com 15 anos incompletos, Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil. O episódio ficou conhecido como Golpe da Maioridade e deu início ao Segundo Reinado. Por quê? Porque a lei estabelecia que ele tinha de ter a maioridade para assumir o trono. Você vai entender. Política, violência e fraude no Império. O Partido Liberal e o Partido Conservador tinham interesses parecidos. Ambos desejavam manter a ordem estabelecida, a monarquia, ou seja, um governo de um imperador, e também o escravismo. Queriam também garantir seus privilégios e manter a maioria da população excluída da política. Quanto menos gente disputando poder, melhor. Mas havia também algumas diferenças entre esses dois grupos. Os conservadores defendiam a centralização política, um governo forte para impor a ordem. Já os liberais eram favoráveis à descentralização política e maior autonomia das províncias. Os liberais, só para vocês entenderem a diferença rapidinho, eles aceitavam a ideia de
um monarca, ou seja, de um imperador governando o país, mas que as províncias, que hoje são os estados, né, naquele tempo eram chamadas de províncias, que as províncias tivessem mais autonomia para fazer suas leis, para se administrar, né? Então não dependessem tanto de um governante central, ou seja, do imperador. Tanto liberais quanto conservadores adotavam a violência e a fraude para defender seus interesses. Já nas primeiras eleições legislativas do Segundo Reinado, ou seja, para a escolha de deputados, os liberais pagaram capangas para espancar adversários, roubar urnas e modificar resultados. Então, fraude eleitoral é uma coisa que acontece desde o Brasil Império. Com isso, os liberais venceram as eleições, que, por causa do uso da violência, foram chamadas de eleições do cacete. Cacete, o pau, né, de dar nas pessoas. Insatisfeitos com isso, os conservadores pressionaram Dom Pedro II, que dissolveu, ou seja, fechou a Câmara e convocou novas eleições, que desta vez foram vencidas pelos conservadores. E aqui você tem uma charge de Ângelo Agostini, publicada no jornal O Cambrião. Você tem os liberais e os conservadores, um grupo lutando contra o outro, né? E a charge ela vai ironizar essa guerra que havia entre esses dois grupos pelo poder. E esse chargista, Ângelo Agostini, ele foi um dos principais chargistas do Segundo Império. Detalhe, ele também fazia charges do imperador, né, Dom Pedro II, mas ele não era reprimido por isso. Então, o que alguns pesquisadores ou estudiosos e historiadores apontam Dom Pedro II como um manipulador, como um governante totalitário, mas ele não era bem assim, né? Dom Pedro II ele era bastante tolerante, então havia liberdade de imprensa de fato, havia os problemas políticos como nós estamos vendo, mas a perseguição política não fazia parte da forma de fazer o governo de Dom Pedro II. No poder, os conservadores aprovaram, em 1841, mais duas leis visando ao fortalecimento do poder central. Era a volta do Conselho de Estado, que também nós vimos na aula anterior, né? Inclusive lá na aula do primeiro reinado, com Dom Pedro I, e a reforma do Código do Processo Criminal, que colocou o judiciário e a polícia nas mãos do governo imperial. Em 1842, insatisfeitos com essa centralização crescente, os liberais de São Paulo e Minas, liderados pelo Padre Feijó e também por Teófilo Otoni, Padre Feijó e Teófilo Teófilo, né? Pegaram em armas contra o Império, mas foram vencidos. A Revolução Praieira. Enquanto isso, na província de Pernambuco, o poder e a riqueza estavam nas mãos de poucas famílias, o que causava grande satisfação social. A família Cavalcante sozinha, por exemplo, era dona de 1/3 dos engenhos pernambucanos, ou seja, 33% dos engenhos pernambucanos pertencia a essa família. Dessas famílias tradicionais saíam, geralmente, tanto políticos do Partido Liberal quanto os do Partido Conservador. Outro fator de descontentamento em Pernambuco era que os portugueses dominavam o comércio a varejo, né? E geralmente só empregavam seus próprios parentes. Nesse contexto, um grupo de liberais formou um partido político, o Partido da Praia. Daí você entende o nome da Revolução. Assim, chamado porque a sua sede, né, do seu principal jornal, o Diário Novo, esse jornal aí, ficava na Rua da Praia, no Recife. Nesse ambiente tenso, os conservadores subiram ao poder e demitiram 40 funcionários públicos que tinham sido contratados pelos liberais e eram ligados aos praeiros.
Os funcionários demitidos se recusaram a entregar os cargos na polícia e reagiram pelas armas, dando início à Revolução Praieira. E aqui você tem uma representação dessa revolução. A luta começou em Olinda e se estendeu à Paraíba e contou com a participação de diferentes grupos sociais, senhores de engenhos, comerciantes, militares, trabalhadores temporários, pequenos lavradores, rendeiros e até desempregados. A liderança coube aos senhores de engenho. Durante a luta, o jornalista Borges da Fonseca redigiu o Manifesto ao Mundo, de 1º de janeiro de 1849, no qual expôs as seguintes exigências. Esse aqui, Borges da Fonseca, jornalista. E as exigências eram 5. Primeiro, que houvesse voto livre e universal do povo brasileiro. Segundo, a plena liberdade de imprensa. Terceiro, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Quarto, o comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros. O comércio a retalho seria o comércio em geral, a venda dos produtos, o comércio como a gente conhece, o comércio a varejo, tá? Só para os brasileiros. E quinto, a extensão do poder moderador. Então, que por fim não houvesse a última palavra do imperador de dizer o que podia e o que não podia. Mas isso era demais, né? Para a época. Comandados por um de seus líderes, o capitão Pedro Ivo da Silveira, os praeiros tentaram conquistar Recife. E apesar de terem obtido algumas vitórias, foram derrotados pelo Império. A praeira foi, antes de tudo, uma disputa pelo poder político local entre as oligarquias provinciais, mas expressou também a insatisfação da população livre que sofria com o alto custo de vida, o desemprego e a exclusão política. Então, começou num descontentamento de grupos pelo poder ali, mas encontrou eco nas pessoas que estavam escanteadas, queriam melhores condições de vida e não aguentavam mais um custo de vida tão caro. O poder do imperador. O poder moderador permitia ao imperador nomear e demitir os presidentes de província, tipo os governadores dos estados hoje. Dissolver também, ou seja, fechar a Câmara dos Deputados, nomear os senadores e perdoar sentenças de réus condenados pelo judiciário. O imperador podia também indicar o presidente do Conselho de Ministros, cargo criado em 1847 e equivalente ao chefe de ministério. Seria o chefe dos ministros, do governo, que escolhia o ministério e o apresentava à Câmara dos Deputados. Em caso de conflito entre o Ministério e a Câmara, a decisão cabia a Dom Pedro II, que geralmente fechava a Câmara, dissolvia, e marcava novas eleições. Como as eleições eram manipuladas, o imperador acabava conseguindo impor sua escolha. Portanto, ele estava acima dos partidos políticos e os manipulava, promovendo um rodízio entre eles. Ora, alçava os liberais ao poder, ora os conservadores. E aqui você tem uma charge de 1878, que é de autoria do caricaturista Sérgio Cândido de Aragonês Faria, um artista importante para o conhecimento do reinado de Dom Pedro II. Observe com atenção. É claro que essa é a visão do artista da época. Segundo essa visão na charge, você tem Dom Pedro II com 2 cavalos. Os conservadores, representados pelo homem, e os liberais, representados pela mulher. E aqui a velha diplomacia, a diplomacia como vocês podem ver escrito no seu vestido. Velha e um sorriso falso e forçado. E aí Dom Pedro, ele manipula os 2 grupos políticos. Essa é uma visão que o artista, passou, que viveu a época, passou para os leitores da publicação na qual ele fez essa charge. Mas, como eu disse para vocês, diante de tanta ridicularização que tinha nas charges a Dom Pedro II, ele nunca reagiu fechando jornais, diferente do que tem acontecido nos nossos dias no Brasil, infelizmente.
Por vezes, estimulados pelo imperador, liberais e conservadores governaram juntos, compondo um mesmo ministério, o Ministério da Conciliação, que durou de 1853 a 57. Economia do Segundo Reinado. No reinado de Dom Pedro II, o café liderou as exportações brasileiras e contribuiu para a modernização e a consolidação do império. O café na liderança. O café é uma planta nativa, ou seja, veio lá do leste da África, lá da Etiópia. Acredita-se que as primeiras mudas de café tenham entrado no país por Belém, lá no Pará, em 1727. Nos primeiros tempos, o cafeeiro, a plantação de café, era plantado no quintal das casas e servia apenas para o consumo doméstico. A partir do século XIX, o hábito de beber café tornou-se moda na Europa e nos Estados Unidos, estimulando a formação de cafezais aqui no Brasil. Além disso, havia no Brasil solos e climas favoráveis ao cultivo dessa planta. Assim, em pouco tempo, o café tornou-se o produto brasileiro mais vendido no exterior. Inicialmente, os cafezais ocuparam o litoral do Rio de Janeiro. Depois, avançaram pelo Vale do Paraíba. Entre 1830 e 1880, o café produzido no Vale do Paraíba Fluminense, ou seja, do estado do Rio, e paulista, tornou-se a principal riqueza do império. Daí a expressão usada na época: o Brasil é o Vale, que é o Vale do Paraíba. Posteriormente, em consequência do esgotamento dos solos e do aumento da procura, os cafezais se espalharam pela zona da Mata Mineira e pelo oeste paulista, onde havia a terra roxa, um tipo de solo ideal para o cultivo do café. E na sua marcha, os cafezais foram fazendo a riqueza dos barões do café, nome dado aos cafeicultores enriquecidos com a produção e exportação do produto. E aqui você tem o interior da Casa Grande da Fazenda União, no Vale das Flores, Vale do Paraíba Fluminense. Então você pode ver que, como vocês podem ver nessa imagem, a riqueza, que era ostentada, nas construções, nas casas dos chamados barões de café, que eram os produtores, os donos das terras onde era produzido o café. E aqui nós temos um mapa que mostra a expansão cafeeira entre os séculos XIX e XX. Então aqui no ponto 1 nós temos o Vale do Paraíba Fluminense e Paulista, que foi até por volta de 1850. No ponto 2 nós temos a zona da Mata Mineira entre 1850 e 1900. No ponto 3 nós temos a região de Campinas, ponto 2 e ponto 3. No ponto 4 nós temos Centro-Oeste Paulista, ok? Que foi de 1901 a 1950. E por fim, ponto 5, norte do Paraná, Vale. Ponto 5 aqui, Vale do Ivaí. E no ponto 6, o sudeste do Mato Grosso do Sul, limites atuais dos estados, que nós temos aqui essas linhas, que foi depois de 1950. Então, veja como o café ele se espraiou, ele se espalhou por essa região ali sudeste, alcançando a centro-oeste e a sul. Em 1870, Campinas, no oeste paulista, superava Vassouras, cidade do interior do Vale do Paraíba, e já exportava mais café pelo Porto de Santos do que pelo Porto do Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro saiu na frente, mas São Paulo superou. No segundo reinado, além do café, o Brasil exportava outros gêneros, como açúcar, algodão, cacau, tabaco, couros, peles e borracha. Maranhão, Pernambuco, Alagoas e Paraíba, por exemplo, cultivavam algodão, que na época tornou-se o segundo produto mais exportado pelo Brasil. A Bahia destacava-se por sua produção de cacau e tabaco, ou seja, fumo. Já a Amazônia produzia borracha, que no exterior servia de matéria-prima para a fabricação de pneus para a nascente indústria automobilística. A indústria dos automóveis estava nascendo na época, no fim do século XIX.
E aqui você tem um mapa que vai mostrar no século XIX, no finzinho dele, onde ficava a produção de cada coisa. Você tem as drogas do sertão, imigrantes nordestinos, aqui o trabalho livre, e aqui a produção de cada coisa, né? Drogas do sertão em amarelo, o gado nessa verde claro, o algodão aqui em marrom, cana-de-açúcar no litoral nordestino, amarelo escuro, rosa, o cacau na Bahia, né? A mineração roxo aqui no centro, sudeste brasileiro, o verde ocre, café, essa região de São Paulo e Rio, e o verde, a erva mate. E aqui os vários, né? Você tinha trabalhado a mão de obra nordestina, os açorianos, aqui vem dos Açores, aqui, os suíços, alemães, que se concentraram mais do sudeste para o sul do país, né? Portugueses, espanhóis e italianos. O mercado interno do Império. A economia brasileira do Império não dependia apenas das vendas para o mercado externo. Havia também uma produção variada destinada ao mercado aqui, dentro do Império. Em Minas Gerais, por exemplo, criava-se gado, como cavalos, porcos, bois, entre outros, e produziam-se tecidos e alimentos como toucinho, carne salgada, farinhas de mandioca e de milho. Tudo isso era vendido no mercado interno, tanto no interior de Minas Gerais quanto para outras províncias, especialmente a do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, o principal produto era o charque, carne salgada, que também era vendido para outras províncias brasileiras, onde era utilizado sobretudo na alimentação dos escravizados. As fazendas que produziam charque também utilizavam mão de obra escrava. Modernização do Império, indústrias e ferrovias. Além da riqueza vinda do café, outros dois elementos contribuíram para o progresso do Império Brasileiro. Primeiro, a tarifa Alves Branco, de 1844, que aumentou os impostos sobre cerca de 3 mil produtos estrangeiros. Esses produtos pagavam 15% para entrarem no Brasil. E com essa lei passaram a pagar de 30% a 60% de imposto nas alfândegas brasileiras. Então esses produtos estrangeiros chegavam aqui, eram recebidos, né, por essas agências que checavam os produtos e viam seus preços para, com base no valor deles, taxar, ou seja, cobrar um imposto em cima. Então antes se cobrava apenas 15%. Se um produto custasse R$100, ele pagaria R$15 de imposto. Com a tarifa Alves Branco, ele podia pagar mais R$30 ou R$60, dependendo do produto, quando chegasse aqui e fosse checado na alfândega. E aqui nós temos a tarifa Alves Branco, em homenagem a o autor dessa tarifa. Acho que é um ministro, se eu não estou enganado. E também o outro elemento foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibia a entrada de africanos escravizados aqui no Brasil. Eusébio de Queiroz. O capital, que deixou de ser, ou seja, o dinheiro, né, acumulado, que deixou de ser gasto na compra de escravos, somado ao dinheiro obtido com as vendas do café brasileiro para o exterior, passou a ser investido em novos negócios. Foram criadas na época dezenas de indústrias de tecidos, chapéus, cervejas, uma companhia de iluminação a gás, várias companhias de seguro e de navegação a vapor, bancos e empresas de mineração e de transportes urbanos. Parte dessas empresas, como esta da imagem a seguir, essa daqui, ó, nós temos a fundição e estaleiro da Ponta da Areia, em Niterói, entre 1850 a 1856. O estaleiro de Mauá é um indício importante da modernização econômica vivida pelo Império na época, né? Ela foi montada, essa empresa que eu mostrei na imagem, foi montada com capitais, ou seja, com dinheiro do empresário gaúcho Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá.
Recomendo o filme O Imperador, Mauá, o Imperador e o Rei, que mostra justamente a biografia, mostra a vida do Barão de Mauá e sua luta para investir, né, com o seu capital privado aqui no Brasil, no Segundo Império. Então, um filme muito bom, mostra aí as contribuições desse grande empresário. Outro fator de modernização do Império foi a construção de uma malha ferroviária ligando o interior ao litoral. Em 1854, inaugurou-se a primeira ferrovia no Brasil. Ela ligava a Baía de Guanabara, lá no Rio, a Petrópolis. Em 1858, entrava em serviço outra ferrovia brasileira, a Estrada de Dom Pedro II, futura central do Brasil, construída com o objetivo de fazer o transporte de café do Vale do Paraíba para o Porto do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, em 1855, iniciou-se a construção da Estrada de Ferro Recife e São Francisco, usada para transportar gêneros agrícolas, sobretudo o açúcar. Em São Paulo, as ferrovias acompanharam o avanço dos cafezais pelo interior paulista, visando ao transporte de café até o Porto de Santos. A primeira delas, a Santos Jundiaí, de 1867, foi construída com capitais predominantemente ingleses. As outras ferrovias, como a Paulista, a Mogiana e a Sorocabana, foram financiadas pelos próprios cafeicultores paulistas, que atuavam como empresários. Compravam terras, investiam em ferrovias e importavam máquinas, como arados, ventiladores e separadores de grãos. Com as ferrovias, o transporte tornou-se mais barato e mais rápido, e o lucro dos cafeicultores aumentou. Nós temos aí o trecho da São Paulo Highway, no topo da Serra do Mar, onde a aquarela de Charles Pepford, de 1876, mostra bem essa cena. No quarto mês de funcionamento, a ferrovia já permitia aos ingleses um lucro de 300%. Com a construção de Santos Jundiaí, os ingleses garantiram uma posição estratégica que lhes assegurava o controle do escoamento de todo o café produzido no interior paulista. E aqui você tem, procurei uma imagem que mostrasse as ferrovias brasileiras, né, do Segundo Império, mas não consegui, né, as que foram faladas aí, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Então essa daqui é uma imagem da época, né, mostra as ferrovias do século XIX. Então você tem o Vale do Paraíba em roxo, o centro-norte de São Paulo em verde e amarelo, o oeste paulista. E você vai ter as linhas construídas até 1890, estão em vermelho. As que foram construídas entre 1891 e 1910 estão em azul. E as que foram construídas posteriormente, entre 1911 e 1940, estão em preto. Você veja como a malha ferroviária ela foi construída bastante no fim do século XIX. A pressão inglesa e o fim do tráfico. Durante muito tempo, o governo da Inglaterra obteve lucros enormes com o tráfico atlântico, aquele tráfico de escravizados africanos para as colônias, né, aqui na América. Mas em 1807 mudou de atitude. A Inglaterra proibiu a venda de africanos para suas colônias na América, como lá no Canadá, por exemplo. E em 1833 extinguiu a escravidão nessas colônias. Além disso, o governo inglês passou a combater radicalmente o tráfico e a escravidão. O que teria levado a essa mudança de atitude dos ingleses? Primeiro, a Inglaterra era líder da Revolução Industrial, ela tinha interesse em ampliar o mercado para os seus produtos. Mas nos países escravistas, como o Brasil, por exemplo, os proprietários gastavam boa parte de seu capital, ou seja, de seu dinheiro, na compra de escravos. E os escravizados não tinham como comprar os produtos ingleses. Então, aí você já tem um interesse comercial. Os ingleses queriam mais ampliar seu mercado consumidor,
tanto por parte dos produtores brasileiros, como também daquele potencial mercado consumidor que seriam os escravizados caso fossem libertados, né, e trabalhassem e recebessem pelo seu trabalho. Aqui você tem uma gravura mostrando portuários carregando um grande barco a vapor inglês com mercadorias valiosas no século XIX lá em Londres. Segundo motivo que levou os ingleses a mudarem de posição com relação à escravidão. Com o fim do tráfico, o dinheiro que os proprietários brasileiros gastariam na compra de escravizados poderia ser investido na aquisição de manufaturados, ou seja, produtos ingleses. E se os trabalhadores do Brasil passassem a receber salários, como já foi dito, a compra de produtos ingleses poderia aumentar ainda mais. Então, seria um negócio muito lucrativo para os ingleses. E, por fim, parte da população e dos políticos ingleses havia aderido às ideias iluministas e opunha-se à escravidão. Então, havia os interesses comerciais, mas também tinha havido uma mudança na mentalidade das pessoas que estavam influenciadas pelas ideias iluministas que pregavam, por exemplo, a liberdade, né, dos indivíduos, né, pregava que todo indivíduo era livre, nascia com direitos e liberdades. A Lei Bill Aberdeen. Em 1827, a Inglaterra exigiu do Império Brasileiro a extinção do tráfico de africanos no prazo de 3 anos, como condição para reconhecer a independência do Brasil. Por conta disso, em 1831, uma lei brasileira declarou ilegal o comércio de africanos para o Brasil. Mas como, apesar da lei, esse comércio cresceu em vez de diminuir, em 1844 a Inglaterra exigiu a renovação do Acordo de 1827. O governo de Dom Pedro II, porém, se recusou a renová-lo, acusando os ingleses de violarem a soberania nacional ao invadir águas brasileiras para prender navios que traficavam africanos. Em represália, em 1845, o governo da Inglaterra aprovou a Bill Aberdeen, lei que autorizava os navios ingleses a prender, né, autorizava a prender ou afundar os navios negreiros, que eram aqueles navios que transportavam os escravizados africanos para o Brasil. A lei considerava criminosos o dono do navio, o capitão, o piloto e seus auxiliares. Os traficantes eram julgados na Inglaterra. A tabela a seguir mostra como os donos de escravizados reagiram a Bill Aberdeen. Veja só a reação dos donos de escravizados à lei. Entre 1845, nós tivemos 19 mil e mais de quase 20 mil africanos trazidos para o Brasil, né? Em 1846, esse número foi para mais de 50 mil. Em 1847, mais de 56 mil africanos foram traficados para o Brasil. Em 1848, 60 mil. Em 1849, 54 mil. E em 1850, nós tivemos a entrada de 23 mil africanos aqui no Brasil. Então, o comércio, apesar da proibição, apesar da pressão inglesa, né, sobre o Brasil, o governo brasileiro e os traficantes de escravos, foi comercializado, muita gente foi trazido, muitos escravizados para cá nesse período. Aqui você tem cruzando uma obra, né, chamada Cruzando a Barra do Rio Galinas, gravura em madeira reproduzida por um jornal inglês da época. Um esquadrão naval britânico ataca traficantes de escravos em Serra Leoa em 1849. A Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras. Externamente, os ingleses aumentaram a repressão ao tráfico, chegando a invadir águas brasileiras para prender navios que traficavam escravos. Internamente, o aumento da entrada de africanos no Brasil e as frequentes rebeliões de africanos escravizados atemorizavam a elite do Império. Sob forte pressão, o governo de Dom Pedro II aprovou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia definitivamente a entrada de escravos no Brasil.
A proibição do tráfico colocava os proprietários brasileiros diante de dois problemas. Primeiro, como conseguir mais trabalhadores para suas propriedades. Segundo, como evitar que o trabalhador se tornasse um poceiro, ou seja, se apossasse da terra, né, na qual ele estava trabalhando. Então, naquele mesmo ano, o governo de Dom Pedro II aprovou a Lei de Terras. Essa lei dizia que o indivíduo só podia se tornar dono de uma terra por compra, a doação ou a posse ficavam proibidas. Então, essa lei garantiu que os donos de terra não perdessem suas terras para os escravizados livres, né? Para os poceiros. Além disso, todo proprietário de uma terra tinha de pagar um imposto territorial por ela. Com isso, ex-escravos, imigrantes e pobres em geral ficavam excluídos do acesso à terra, cujos preços eram elevados demais para eles. Para sobreviver, tinham forçosamente de trabalhar para os grandes proprietários ou comerciantes. E aqui você tem vendedores de balaios fotografados no século XIX ainda. O tráfico interprovincial, ou seja, que acontecia entre as províncias. Proibidos de comprar trabalhadores da África, os fazendeiros do Sudeste passaram a comprá-los de outras regiões do país, como o Nordeste, onde a oferta de braços era maior, devido à decadência da lavoura açucareira. Esse tipo de comércio foi chamado de tráfico interprovincial. Enquanto isso, no parlamento e na imprensa do Brasil ocorriam debates acalorados, né? Ou seja, havia esquentado o clima sobre a utilização de trabalhadores livres nacionais nas lavouras de café. Ocorre que para boa parte da elite imperial, esses trabalhadores, negros e mestiços em sua maioria, eram considerados preguiçosos e indisciplinados. O racismo dessa elite era reforçado por teorias trazidas da Europa, segundo as quais esses trabalhadores eram raças inferiores e impediam o Brasil de se tornar um país civilizado. Os brancos, por sua vez, eram vistos como uma raça superior, única capaz de criar civilização. Com base nessas teorias, muitos membros da elite imperial defendiam a entrada maciça de europeus e o consequente branqueamento da população brasileira como o único meio de se chegar ao progresso. Essa ideia foi transformada em teoria pelo médico brasileiro João Batista de Lacerda, esse rapaz aí. Segundo ele, em 100 anos, a contar do ano de 1910, a população brasileira seria totalmente branca, por meio de intensa mistura, miscigenação. Assim, os negros e os mestiços desapareceriam das terras brasileiras. Mas não foi isso que aconteceu. Pardos e negros hoje somam mais da metade da população brasileira. A pintura a seguir, chamada A Redenção de Cam, reforça a teoria do branqueamento. Veja só. A Redenção de Cam, essa pintura a óleo de Modesto Brocos e Gomes, de 1895. Note que a avó negra, cuja filha é mestiça, agradece a Deus pelo fato de seu neto ter nascido branco, isto é, por ter cor da pele do pai dele. A criança, então, teria vindo redimir a sua família da marca de Cam, isto é, da cor negra. Pois há uma teoria teológica que diz que a marca de Cam, ou de Caim, né, na verdade, de Caim, seria, aliás, diz que a maldição que Noé jogou sobre seu filho Cam, por ele ter visto a nudez de seu pai, seria o escurecimento da sua pele, né? Por isso que teria surgido a população negra da África, o continente africano, amaldiçoado para todo sempre por conta dessa maldição de Noé. Isso é uma visão teológica, não é confirmada, nem todos os teólogos acreditam nela, mas ela serve para explicar essa imagem aí, tá certo? E eu devo dar para vocês o meu depoimento pessoal. Meu pai, ele tinha pele morena, não chegava a ser negro. Minha mãe, apesar de olhos claros, né, olhos azuis, pele clara, mas ela é descendente
direta de índias, né, de uma índia. Acho que ela é bisneta ou tataraneta de uma índia. Então tem um sangue negro, indígena, tem um sangue europeu, como todo brasileiro. Nós não somos puros, entre aspas, ok? Só de uma determinada etnia. Então, mas o que é que eu percebi? Eu percebi que meu pai, apesar da cor da pele dele, ele não gostava de pessoas mais escuras, não, né? De pessoas negras. Ele tinha algumas objeções, e isso não era legal, nunca gostei disso. Então, é uma coisa que é reproduzida, né, na população, essa questão. Até já vi casos de pessoas próximas de exaltar essa questão de uma criancinha ter uma pele mais clara do que outra. Infelizmente, isso é notório ainda no brasileiro. A Guerra do Paraguai. O Império Brasileiro envolveu-se em vários conflitos na América do Sul. De todos eles, o mais grave foi a Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 a 1870, e que durou quase 6 anos e resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. E aqui você tem uma imagem da Guerra do Paraguai, né? De um quadro que a representa. Essa guerra pode ser explicada pelas divergências internas entre alguns países sul-americanos. Aliás, esses países disputavam entre eles o controle dos rios Paraná, Paraguai, Uruguai e da Prata. Era por esses rios da região platina que as mercadorias sul-americanas seguiam para o interior do continente e também para a Europa. No caso do Brasil, havia um agravante. O comércio com a província do Mato Grosso era quase todo feito pelos rios da região, pois as estradas eram poucas e ruins. Como vocês podem ver aqui, a bacia do Rio do Prata, né? Que nós vamos ter aqui, ó, a bacia do Rio do Prata, essa daqui, tá? Aí ele recebe rios Paraná, Rio Uruguai, Rio Paraguai, esses rios aí. Segundo motivo, as terras férteis e de pastagens. Era comum os fazendeiros de um país sul-americano desrespeitarem as fronteiras do outro. Daí surgiam o desentendimento e depois o conflito. Terceiro, a liderança política na região platina. O governo de Dom Pedro II, por exemplo, sempre que considerava seus interesses ameaçados, intervinha militarmente nos países platinos para colocar seus aliados no poder. Primeiro derrubou o presidente uruguaio Manuel Uribe. Derrubou o presidente uruguaio Manuel Uribe em 1851, depois o argentino Manuel Rosas em 1852 e depois ainda o presidente uruguaio Atanásio Aguirre de 1864 a 1865. Uribe, Manuel Rosas e Aguirre, derrubados pelo governo de Dom Pedro II. Essas disputas todas estão na origem da Guerra do Paraguai, conflito armado que envolveu 4 países sul-americanos: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Então esses foram os principais 3 motivos: controle dos rios, as terras férteis de pastagens, né? E também a liderança política na região platina. Conheça os interesses dos principais envolvidos na guerra. O Brasil queria garantir a livre navegação nos rios da Bacia Platina, pôr fim aos conflitos por terra e gado nas fronteiras com o Paraguai e também tirar do poder o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. Esse moço aqui, ó, Solano Lopes. A Argentina desejava consolidar o Estado Nacional argentino, impedindo suas províncias entre os rios e correntes de separarem-se e formarem países independentes, valendo-se do apoio paraguaio. O Paraguai, governado por Solano Lopes, desejava tornar-se uma potência regional e conquistar uma saída para o mar para comerciar com o exterior com maior facilidade, conforme esse mapa. Então, a Guerra do Paraguai ela envolvia esses interesses que nós já vimos
E nesse mapa você vai ter, ó, os territórios perdidos para o Brasil, que estão aqui listados em verde, onde hoje é o sul do Mato Grosso do Sul. Listrados na horizontal em vermelho, o território perdido para a Argentina. Aqui, ó, esses dois territórios. A ofensiva paraguaia estão nas setas em vermelho. A ofensiva aliada, que é Brasil, Argentina e Uruguai, os três juntos, certo? Em verde, estão aqui, ó. As guerras das principais batalhas que aconteceram em Passo da Pátria, Curupaiti, Corrente, Riachuelo, Avaí, Itororó e Lomos, Valentina. Para chegar ao Atlântico, as mercadorias paraguaias deviam seguir para os rios Paraguai, Paraná e da Prata. Mas o rio Paraná estava situado na fronteira do Brasil e o rio da Prata era controlado pela Argentina. Solano Lopes então aliou-se ao Uruguai e os rebeldes argentinos a fim de formar um novo país, cujo porto marítimo seria Montevidéu. O plano de Solano Lopes, porém, não deu certo, pois seu aliado no Uruguai, o presidente Aguirre, foi derrotado pelo exército brasileiro, que invadiu o país em 1864. Mesmo sem seu aliado, Solano Lopes partiu para a guerra, mandou aprisionar um navio a vapor brasileiro que navegava pelo rio Paraguai e ordenou que seus soldados invadissem o Mato Grosso. Em seguida, pediu para atravessar as terras argentinas, mas teve seu pedido recusado. Diante disso, o Paraguai declarou guerra à Argentina. Em maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai formaram a Tríplice Aliança, tríplice porque eram os três, tá certo? Para combater o Paraguai. E aqui você tem essa charge, né, que mostra o seguinte: denominada Equilibrista Mor, essa caricatura satiriza Solano Lopes. Segundo o historiador, o Paraguai era uma república só no nome. Não existia separação e independência de poderes, consultas populares, nem nada. O sistema político se resumia à figura do presidente Francisco Solano Lopes, né? Aqui você está vendo a caricatura do ditador Solano Lopes. Países envolvidos da Guerra do Paraguai. O Paraguai, que tem uma população de 400 mil habitantes, arrecadava um imposto em libras esterlinas de mais de 314 mil libras e tinha um exército de 77 mil soldados. A Argentina tinha mais de 1 milhão e 700 mil habitantes, arrecadava mais de 1 milhão de libras e 700 mil libras esterlinas e tinha um exército de 6 mil soldados. O Brasil tinha uma população de mais de 9 milhões de habitantes, 9 milhões e 100 mil, arrecadava mais de 4 milhões e 300 mil libras por ano, né? E tinha mais de 18 mil soldados no seu exército. O Uruguai tinha uma população de 250 mil habitantes, arrecadava mais de 800 mil libras esterlinas por ano e tinha mais de 3 mil soldados no seu exército. Consequências da guerra. A guerra teve resultados diferentes para cada um dos envolvidos. O Paraguai perdeu a maior parte de suas indústrias, 140 mil quilômetros quadrados de seu território e mais de 200 mil pessoas. Além disso, manteve a independência. Apesar disso, manteve a independência. O Brasil incorporou vastos territórios, garantiu a ligação fluvial com o sul do Mato Grosso e manteve a liderança na região platina. Mas os custos da guerra para o país foram altos. Segundo as fontes oficiais, morreram na Guerra do Paraguai mais de quase 24 mil pessoas. Há pesquisas, porém, que estimam em até 100 mil o número de mortos. A dívida externa brasileira cresceu devido aos empréstimos tomados aos banqueiros ingleses, que lucraram muito com a guerra. Na guerra sempre um lado lucra, né? O governo brasileiro teve de aumentar a emissão de moeda, provocando a inflação que atingiu duramente a população pobre. Toda vez que o governo injeta dinheiro, papel moeda,
na economia. E essa injeção de dinheiro, gente, ela não ocorre com o aumento da riqueza que o governo tem em seus cofres, vai gerar inflação. E desvalorização da moeda. Os gastos com a guerra foram enormes. 614 mil contos de réis, 11 vezes o orçamento do governo brasileiro em 1864. Então, o governo brasileiro nem estimava, certo? Era muito menos do que só um minutinho. Se nós temos aqui 614 mil dividido. Então, o orçamento brasileiro era de apenas 55 mil contos de réis em 1864. Só que ele gastou 11 vezes mais, 514 mil foi o gasto com a guerra. Mulheres na Guerra do Paraguai. O texto a seguir é de um historiador, né? É o historiador Rafael Pessolato, que ele diz o seguinte: numa manhã comum do mês de julho de 1865, os moradores da cidade de Teresina se depararam com uma surpreendente notícia nas páginas do periódico A Imprensa. Uma jovem cearense radicada na província do Piauí havia se disfarçado de homem, buscando assim se alistar na condição de voluntário da pátria. Tratava-se de Antonieta Alves Feitosa, chamada desde menina pelo afetuoso apelido de Jovita. Essa é a fotografia de Jovita Alves Feitosa em uniforme de sargento de 1865, fotografia originalmente em preto e branco. Olha que interessante, né? Nós tivemos uma Mulan brasileira. Bom, vamos para a revisão da nossa aula. Primeiro nós vimos o golpe da maioridade para Pedro de Alcântara, Pedro II, né? A se tornar imperador do Brasil em 1840. Ele assumiu com menos de 15 anos de idade. Seu governo vai ser ali marcado pela disputa entre conservadores e progressistas, né? E esses grupos, entre conservadores e liberais, ou seja, regressistas e progressistas, respectivamente, esses grupos vão usar de muitas fraudes e violência nas eleições. Nós vamos ter ainda em 1848 a Revolução Praieira, que foi a insatisfação de oligarquias locais com os rumos da política nacional, e também a adesão da população pobre pelas condições de vida. Tivemos a economia, falamos sobre a economia do Império, vimos a expansão do café no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, né, principalmente o café se tornou o principal produto de exportação brasileiro, né, do Império Brasileiro, e outros produtos também para o consumo interno. Nós falamos dele, né, do mercado interno. Nós falamos ainda da modernização que aconteceu durante o Império, os investimentos em indústrias e ferrovias, leis proibitivas do tráfico negreiro, né, e a pressão inglesa para que isso acontecesse. E em decorrência disso nós vimos que o tráfico ele acontecia entre as províncias. E, por fim, falamos da Guerra do Paraguai, que aconteceu entre 1864 e 70, que foi um conflito envolvendo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Conflito vencido pelos três primeiros, Brasil, Argentina e Uruguai. As consequências foram o desgaste político e econômico do governo brasileiro, além da perda de milhares de pessoas. É isso, galera. Nossa aula foi essa. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado bastante. Se ficou alguma dúvida, volta, veja o vídeo, pause, veja com atenção. Lembre-se que estudar é preciso. Lembre-se de se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações, comentar, curtir, compartilhar, pois é importante. Um forte abraço, fica com Deus e tchau, tchau.